pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje nós vamos terminar o nosso ciclo de meditações sobre as virtudes. Então já tínhamos visto pelo menos 6 virtudes e a virtude que nós pretendemos falar hoje é a virtude da temperança. É a virtude da temperança. E a temperança, ela é uma virtude que ordena e equilibra as forças instintivas do ser humano. Então, no fundo, o que é a temperança? A temperança, ela nos ajuda no equilíbrio de nós mesmos. E por que nós temos que lutar para conseguir essa virtude? Porque nós percebemos dentro de nós um desequilíbrio muito grande. Nós percebemos com muita facilidade que ficamos irritados, ficamos chateados, queremos às vezes nos vingarmos, principalmente quando você está com os ânimos aquecidos, quando o sangue está fervendo e você às vezes não tem um controle sobre si mesmo. Nós nos tornamos às vezes verdadeiros animais se nós nos deixamos levar, às vezes pelo estado de ânimo nosso ou pelas nossas paixões que fervem, né? Quando nós participamos ou às vezes estamos assistindo um jogo de futebol e a pessoa, o jogador, né, entra realmente para ganhar, né? E não apenas para se divertir. Logicamente um jogo de campeonato, ele entra para ganhar. Aqui o jogo de futebol nosso é para se divertir, sabe? Digo hoje que depois da meditação vamos ter um jogo de futebol, então sempre tem que entrar assim para descansar e não para quebrar. Mas a pessoa às vezes quando entra com um espírito assim de querer ganhar, né, ela fica muito sensibilizada com tudo que acontece e qualquer coisa já leva a discutir, brigar, a leva a ter um desequilíbrio que não é normal num ser humano. E o que nós percebemos nesse momento? É que a pessoa não é dona de si mesma, mas as paixões falam muito mais alto. A raiva, a ira fala muito mais alto. Então nós temos que fazer um esforço muito grande, né? Não, aqui eu só dei um exemplo do futebol que às vezes é mais comum, é mais fácil de visualizar. Mas no dia a dia, veja, quando você é impetuoso, quando nós às vezes somos muito gastadores, ou compra por impulso as coisas, né? Às vezes uma coisa lá, compra por impulso e não
Não é somente as mulheres que às vezes têm esse desejo de comprar, né? De adquirir, mas nós também. Ou às vezes, quando falamos muito, não deixamos os outros falarem, ou quando ainda somos muito sensuais, né? Não nos controlamos, não controlamos a nossa sexualidade. Quando a gente fala de temperança, que é esse equilíbrio, a primeira coisa que vem é comida, né? Até agora eu não falei nada de comida, né? Nem de bebida, porque a primeira coisa que vem é sobriedade. De fato, eu concordo com você que dentro da virtude, da temperança, você encontra a pessoa sóbria, a pessoa que ela não exagera na bebida. E cada pessoa é diferente, né? É bom se conhecer. Às vezes, se você toma uma latinha de cerveja, você já fica alegrão demais, não é? Então, você vai tomar mais uma, aí já era. Tem gente que toma 2 ou 3, está funcionando ainda bem, né? Mas ele se conhece, né? Ele sabe até que ponto pode chegar. Eu também aqui não vou dizer quantas latinhas de cerveja você tem que tomar. Eu acho que isso depende da responsabilidade de cada um, né? Mas que você se conheça de tal maneira que saiba dizer para si mesmo: já está bem, eu já me conheço. A última vez, né, que aconteceu, eu não cheguei em casa, né? Ou quando eu saio, eu já vou de Uber, porque não adianta, não vou conseguir. Enfim, entende? Então você já conhece, já sabe mais ou menos por onde vão os tiros. E a comida é a mesma coisa, né? Sobriedade na comida. Então você sabe o ponto que já chegou, já está razoável, né? Até dizem os bons nutricionistas que quando você levanta da mesa, sempre é bom levantar-se com um pouco de fome. E parece que com esse pouquinho de fome chegou no nível razoável de nutrição, né? Não em um estado pleno, assim, né? Não. Então é importante, quer dizer, tudo isso exige de nós esse equilíbrio maravilhoso que é a temperança, que nos dá compostura. Quando encontramos o homem temperado, daí veio o termo, né? Temperança, temperado, tempero, né? A própria comida não pode ser nem muito salgada, nem muito insossa, senão tem que estar no tempero, tem que estar equilibrada. Então nós todos, quando encontramos um ser humano equilibrado, é a melhor coisa do mundo, assim, de conversar com ele, de ter um trato com ele, né? Um relacionamento bom, assim, socialmente falando. É bom conversar com alguém que sabe conversar, né? O cara não exagera, não fica só falando de um tema. Também às vezes pode acontecer isso, né? Que nós somos monotemáticos, também isso é falta de temperança. Só sabe falar de esporte, só sabe falar de cinema, só sabe falar de séries, né? Só sabe falar de mulher, só sabe falar de comida, de bebida, não sei, às vezes somos monotemáticos, né? Quer dizer, você não pode se abrir um pouco mais, né? Às vezes falta um pouco de temperança na nossa vida. E tudo isso que eu estou falando agora, esse desequilíbrio, ele teve um princípio. Tudo começou com o pecado original. E quem não sabe o que é o pecado original, é o primeiro pecado da face da terra, né? cometido pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Então, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, porque comeram do fruto da árvore do centro do paraíso. Deus tinha pedido a eles: olha, eu vou dar para vocês tudo que está aqui no Éden, tudo é de vocês, né? Mas o fruto que vai sair dessa árvore, eu quero que vocês não comam. Só isso que Deus pediu. Bem simples, né? Sabemos que Eva foi tentada pela serpente, né, que é o próprio demônio,
que enganou Eva. Ela tomou o fruto porque era belo e comeu, né? Então, nesse momento, houve desobediência. Então, nesse instante, depois ela leva o marido, o fruto também, o marido acaba desobedecendo a Deus. Então, nesse momento, aquilo que estava antes equilibrado dentro de nós, né? Quer dizer, a razão dominava o nosso ser. A razão dizia para o seu estômago, já está bem. Dizia para a sua língua, não fale, ou fale, não é? A razão conseguia ter um domínio sobre toda a sua estrutura. Você era dono de si. Adão era dono de si. São José Maria, quando fala da temperança, fala que nós devemos ser senhores de nós mesmos. Então, Adão, ele tinha esse senhorio, uma autoridade sobre si mesmo. Sabia o que queria fazer e fazia, ou não fazia. Agora, depois do pecado, isso tudo bagunçou. Não foi destruído, tá bom? Há muitos, às vezes, no caminho, mesmo dentro da igreja católica, às vezes tem algumas heresias que dizem que com o pecado original o ser humano ficou destruído, né? Não é verdade, não ficamos destruídos, ficamos desequilibrados. Então, hoje em dia, há uma luta interna nossa, de tentar um domínio sobre o nosso ser. Porque é impressionante o nosso corpo, né? É impressionante as nossas paixões, é impressionante nossos afetos, a sensibilidade que nós temos às vezes com as coisas circunstanciais do mundo. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras pessoas que são menos sensíveis. Então nós vamos pensando, a gente vai vendo, se você parar para pensar um pouquinho agora durante a meditação, quantas vezes que essa semana você perdeu o equilíbrio? Quantas vezes nessa semana que você não conseguiu dizer não a uma rede social? Pronto, ainda não falei da temperança nas redes sociais. Quantas vezes que você, ao olhar ali o ícone, né, de um aplicativo, daqueles bons aplicativos, você teve né? Para clicar, aquele desejo, aquela cócega, né? A gente olha lá, aquela cócega, porque a última vez foi legal, porque a última vez foi um jogo bom, aquela cócega de clicar e começar. Quantas vezes que acontece isso conosco, né? E eu garanto, se você parar para pensar um pouquinho, muitas vezes você não foi dono de si mesmo, porque o aplicativo falou mais alto, não é? Porque a cervejinha falou mais alto, porque aquela massa falou mais alto, não é? E porque a sensualidade falou mais alto, não é assim? Eu não consegui dizer para não, que diabos? Às vezes chega, depois que fez a besteira, depois que você fez a besteira, você diz para si mesmo, não acredito. Já disse isso para si mesmo? Pô, eu não acredito que eu fiz isso aí. Mas o pior é que você fez, cara. Não é? Fez. E por quê, né? Porque ainda nós não somos donos de nós mesmos. Então, há uma dificuldade muito grande, em particular nos dias atuais, de nós vivemos a temperança. Vivemos a temperança, que é tão boa para nós, né? Tão rica a temperança para a nossa vida. São Paulo, numa das suas cartas, São Paulo escreveu 14 cartas que estão recolhidas no Novo Testamento. Então, tem um momento que ele diz assim, sei viver na abundância e sei viver na escassez. É muito interessante, quer dizer, na abundância é quando tem tudo. Provavelmente, talvez vamos supor que ele se hospedava numa casa muito rica, né? E lá era oferecido a ele manjares. Então, sei viver na abundância, né? Num local cômodo, gostoso, aprazível. Mas também sei viver no local que não tem tudo isso,
mais pobre, ou talvez dormindo ao relento, né? Comendo como fazia São João Batista, né? Gafanhoto e mel silvestre, que acho que não deve ser nada gostoso, né? Então talvez São Paulo passava por isso, mas ele sabia viver, quer dizer, ele sabia não reclamar, né? Sabia não pensar assim, bom, agora que eu tenho tanta coisa gostosa, porque estou num lugar rico, então vou aproveitar. Isso acontece. Não sei se isso já passou com vocês, mas profissionais jovens, né, que às vezes fazem viagens pela empresa, a empresa está pagando, né? A empresa está pagando, então vamos comer do melhor, não é? Vamos pegar aqui está pagando o hotel? Está pagando o hotel? Vai pagar o jantar e o almoço? Vai pagar? Então vou pedir o que eu quiser. E aí o cara esbanja. Ele nunca comeu aquilo, está comendo. Porque a empresa está pagando. Quer dizer, não está pagando. Quer dizer, não é temperante. Não sabe viver na abundância. E depois, quando está na escassez, quando está na miséria, só reclama. Ele busca o requinte. Então nós temos que ver que somos assim, sabe? É uma realidade da nossa vida. Então muitas vezes nós pensamos de uma maneira e agimos de outra, infelizmente. Quantas vezes que você pensa assim, bom, agora vai ter o feriado da segunda, né? E eu estou meio atrasadão aí nas matérias para entregar, estamos terminando o ano, não é? E você coloca um propósito, vou aproveitar o feriado. Garanto que na terça-feira você vai chorar porque não aproveitou nada. Não é verdade? Vai chorar. Caramba, o padre falou, eu estou falando, hoje é sábado, hein? Estou falando. Você vai perder o tempo, se você não se controlar. Porque sempre vai aparecer alguma coisa melhor do que o estudo, melhor do que fazer aquela monografia, melhor do que fazer aquela lista de exercícios de cálculo. Vai aparecer! Tem sempre coisas muito mais gostosas do que isso, né? Muito mais gostosas. Então você vai se deixar levar. Mas eu não quero isso. É muito interessante, né? Eu não quero, eu quero fazer o que eu devo fazer. Mas você faz outras coisas. Vejam só um resuminho que eu dou para vocês do apóstolo São Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 7. E ele fala justamente disso. Ele diz assim: encontro em mim esta lei. 2 pontos. Quando quero fazer o bem, o que aparece é o mal. É santo, hein? Imagina, São Paulo. A Igreja Católica tem 2 grandes pilares, São Paulo e São Pedro. Esse aqui é um santaço. Santaço. E o cara passava o mesmo que eu passo, e você também passa. Igualzinho. Ele tinha pecado original. Sinto nos meus membros outra lei que luta contra a lei do meu espírito. A lei do espírito é a lei da alma, a lei da razão, a lei da inteligência. Isso. Então, essa é uma lei que Deus nos dá. Mas existe uma outra lei que está presa no seu corpo, que é a lei do pecado. Então ele dizia assim: homem infeliz que eu sou. Que conclusão interessante, hein? Há 2000 anos atrás, ele já chegou a essa conclusão que eu chego hoje também. Caramba, eu queria ter feito e não fiz. Eu não devia ter feito, aí que está, não devia ter feito, eu fiz. Né? E complicou tudo. Não devia ter me engraçado com aquela menina porque eu sou noivo, porque estou namorando. Não devia ter me engraçado com ela, mas eu me engracei. Mas eu não queria. Gozado, mas se você não quer, por que você fez? Ah, sabe, vaidade. Você deixou levar, né? Não é dono de si mesmo. Não é senhorio, senhor de si mesmo. Então, muitas vezes nós pensamos de uma maneira, agimos de outra, às vezes queremos de um jeito, sentimos de outro. O ser humano, antropologicamente falando, né? Nossa, é muito rico assim, mas também nós temos que ir vendo, conhecendo as paixões, esses cursos que fazemos aqui,
que o Roberto sempre está promovendo para nós, de antropologia, né? Olha, assista de vez em quando, para conhecimento próprio, né? Para você ver, bom, que é isso que está acontecendo comigo? Né? Quem eu sou? Né? Então, você vai descobrindo uma série de coisas assim, muito interessantes dentro de si, para saber controlar-se. Muitas vezes não dominamos os nossos impulsos, né? Muitas vezes, veja, por maldade no nosso coração, nós cutucamos os outros. Pensa na sua irmã, por exemplo. Quantas vezes que você azucrinou a vida dela? E você sabe o ponto fraco dela. E você cutucou ela até ela explodir, né? Maldade. Devia ter dito para si mesmo, mas eu não posso fazer isso. Isso não faz parte do cristianismo. Cristo não faria isso, né? Mas você cutucou e foi broca em casa, né? Então nós somos assim, né? Você se deixa levar pelo ambiente. Viu? O número de exemplos é muito grande, né? Então aqui nós nos localizamos todos. Não tem nenhum dos presentes que não sofra isso aqui. Todos nós sofreremos. O que então nos diz São José Maria Escrivá? Diz assim, que a temperança é o espírito senhoril. Você é senhor e dono, e deve ser senhor e dono de si mesmo. Nem tudo o que nós experimentamos no corpo e na alma deve ser deixado à rédea solta. Então nós experimentamos muitas coisas na vida, muitas coisas gostosas, né? Muitas coisas a gente, puxa, prazerosas. Soltou a rédea, não controlou-se, deu problema. Os cavalos, né? Uma diligência antiga em que os cavalos estão totalmente loucos. Então vão para qualquer lugar, né? É mais cômodo deixar-se arrastar pelos impulsos, que se chamam de naturais, né? Mas no fim desse caminho, você encontra sempre a tristeza. Então sempre assim. Quando nós enveredamos por essas faltas de domínio de nós mesmos, nós depois ficamos muito tristes, nos arrependemos. Porque às vezes, dependendo do que você faz, não tem mais retorno. Dependendo daquilo que aconteceu da sua vida, se você exagerou, não é? Se você arriscou e exagerou, pode ter quebrado, daí não tem retorno. Do ponto de vista de Deus, sim, ok? Do ponto de vista de Deus, você se confessa e tudo é perdoado, se você está arrependido, não tem nenhum problema. Agora, dependendo humanamente do que acontece, vamos supor que a namorada ficou muito chateada com alguma coisa e tal, estragou o namoro, né? Estava indo super legal, né? E daí você não consegue mais reconquistá-la, então quebrou, né? Mas do ponto de vista de Deus sempre dá para resolver, né? Quem que nos dá exemplo de domínio de si mesmo? Sem dúvida nenhuma, os santos nos dão grandes exemplos de domínio da própria pessoa, e também o próprio Cristo, né? Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Cristo dizia assim, que ele não tinha onde reclinar a cabeça. O que significa isso? Significa que Cristo não tinha uma casa. Cristo, ele era acolhido nas casas onde ele chegava. Se não era acolhido, dormia ao relento. Em nenhum momento, veja só, daqui tem muitos que leem o Novo Testamento. Eu mesmo já li dezenas de vezes. Em nenhum momento eu encontrei alguma palavra de reclamação de Cristo. Em nenhum momento ele diz assim, caramba, não aguento mais esse negócio. Em nenhum momento, né? Mesmo em Nazaré, né? Ou, por exemplo, se você pega um São José e Nossa Senhora na Gruta de Belém,
Não aparece lá que eles ficaram chateados, bronqueados, brigaram com Deus. Nada. Aceitaram aquilo com uma paz e uma serenidade impressionante. Quer dizer, um domínio sobre a situação, uma entrega nas mãos de Deus, não é? O exemplo de Cristo é muito bom porque era muito agradável estar com Jesus. Ele falava as palavras corretas, sempre se interessava pelos outros, não é? Não exagerava. Cristo participou de festa? Lógico. Qual é a grande festa que Cristo participou? As bodas de Caná. E naquela época eram 7 dias de festa de casamento. Imagina se fosse hoje em dia assim, estava quebrado, né? Você já não casa, porque um dia já é uma complicação, né? Gasta pra caramba. Vai 7 dias. Mas na época de Jesus era diferente, eram 7 dias. Cristo faz um milagre do vinho, lembram? Quantos litros de vinho? 600 litros. Oh, caramba! 600, imagina se fosse cerveja, né? 600 litros de cerveja. Caramba! Mas ele queria que embebedasse? Não. Queria que aproveitasse mesmo a festa, acho que estava muito boa, né? Mas Cristo não dava exemplo para a gente? Nunca se escandalizaram com Jesus. Houve calúnias, né? Chamavam Cristo de comilão e beberrão. Tivemos muitas calúnias contra Jesus, né? Mas a vida dele não era essa, né? Então Cristo nos dá exemplo de um homem que tinha palavras amáveis, comportamentos dignos, né? Modos equilibrados, não era espalhafatoso. Você, dependendo de como você é, do seu temperamento, né? Dependendo do temperamento, você é um pouco mais espalhafatoso, mais palhaço, né? Então, lógico, o palhaço é legal, mas não muito, tá? Não muito. Então, você tem que ter um certo equilíbrio. Em alguns momentos pode ser um pouco palhaço, pode brincar, né? Mas também as pessoas não é que gostam muito, assim, de coisas assim um pouco mais chamativas, né? Então, é necessário pedir a Deus essa moderação em tudo, sabe? Então, moderação no falar, no agir. Quando você está assistindo um filme, né? Agora no cinema já não dá para ir mais, né? Mas quando você vai no cinema, quando ia no cinema, naquela época, né? Você ficar louco da vida de alguém lá ficar falando o que vai acontecer, porque já é a segunda vez que ele assiste, né? Ou ficar comentando coisas do filme. Você não diz para o cara, cala a boca? Não é assim que dá vontade de dizer? Ô, cara, fica quieto. Para aí. Falta de domínio de si mesmo. E quantas vezes que nós somos assim? Você percebe isso? Né? Percebe essas maneiras de ser, as maneiras de rir? Rir muito alto. É muito estranho, né? Tem gente que ri de uma forma muito estridente. Não fazer comentários impetuosos, moderação na curiosidade. Olha, temperança na curiosidade. Quer saber tudo, quer ver tudo, né? Quer fuxicar tudo, quer fofocar tudo, né? A última novidade. Moderação na língua, mortificar-se nesse momento. Então dizia João Paulo II que o homem moderado é dono de si mesmo. Acabamos de falar isso até agora. E nele as paixões não conseguem a superioridade sobre a razão, sobre a vontade e nem tão pouco sobre o coração. Então nós vamos pedir a Deus que sejamos homens assim, moderados. E eventualmente, se você percebe na sua vida algum desequilíbrio em alguns pontos, né, que chama muito a atenção dos outros, eu te aconselho a fazer um bom exame de consciência e começar a enveredar por uma luta mais concreta nesse ponto que você acha que não está bem. Ou por um desequilíbrio por defeito,
ou um desequilíbrio por excesso. Também, tanto um como o outro são desequilíbrios. Temos que sempre buscar, e agora vamos terminando, e vamos lembrar, temos que buscar o meio termo. Todas as virtudes que nós comentamos até agora, generosidade, castidade, hoje a temperança, etc., todas as virtudes, elas tendem a um equilíbrio, tendem a um meio termo, nunca é por excesso e nunca por defeito. Então peçamos à Virgem Maria, São José também, que ambos tiveram esse amor, né, essa virtude, eram pessoas muito bem comportadas. Então vamos pedir a ambos que nos ajudem para que nós possamos também ser homens bem equilibrados, bem moderados. Também para que a nossa convivência sempre seja muito agradável. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda,